quem vive no país alvo do Hamas tenta superar o sofrimento para seguir em frente na luta contra o Hamas. Vamos acompanhar na reportagem de David de Tarso. Nas primeiras horas do sábado, 7 de outubro, moradores de Sderot, ao sul de Israel, acordaram em desespero em meio a um dos maiores ataques já sofridos no país em décadas. A ofensiva do Hamas, considerada por muitos como a maior violência já sofrida pelos judeus desde o Holocausto, culminaria em uma escalada de um conflito histórico que já deixa milhares de mortos. Desde então, a segurança em todo o país foi reforçada em níveis sem precedentes. Em Sderot, muito perto da fronteira com a faixa de Gaza, as marcas da violência seguem espalhadas nas paredes e no chão, resultado dos disparos do Hamas. Quem pode, deixou tudo para trás e fugiu em áreas mais seguras, levando apenas o necessário à sobrevivência. Quem ficou, tenta reorganizar a vida em meio ao caos e à revolta. Ali, em outras partes do país, os tanques e tropas circulam a todo instante. Em alguns locais, armas foram distribuídas aos próprios moradores para que possam se defender. Diretora de um centro de apoio à resistência, Ayelet Schumel, diz que todos devem ser preparados para lutar contra o terror. Não se trata mais apenas de abrigos antiaéreos. Não se trata mais apenas de garantir que estejamos bem nos abrigos e fora das ruas. Entendemos que neste momento há uma ameaça iminente dos terroristas que podem entrar até na casa das pessoas. E para isso precisamos de mais ajuda. Se o exército estiver ocupado ou se a polícia estiver ocupada, nós precisamos ter civis que peguem armas. A revolta é maior ainda em quem viu de perto a fúria do Hamas. A Montal sobreviveu ao ataque a Kibbutz de Kfar Aza, onde famílias inteiras foram trucidadas barbaramente pelos terroristas. Ao voltar pela primeira vez ao local, ele ainda se questiona se quem fez aquilo é humano ou animal por matar sem pensar. Quem entraram acá é animais, não é persona, é animal. O que fizeram aí? Mataram sem problema. Passadas 2 semanas do ataque brutal do Hamas, não só os israelenses têm receio de um novo atentado terrorista. Os brasileiros que vivem no país têm a sensação constante de insegurança e medo. A Tati Esco ainda se assusta ao relembrar o dia dos ataques. O sábado foi chocante, foi, inexplicável, inesperável, deixou todo mundo muito tenso e numa hora que a gente não estava esperando. A primeira sirene aqui tocou 6h50 da manhã. Eu lembro que entre eu e meu marido a gente falou, é sirene, não é sirene, será, não será? E daí para pegar as crianças que estavam dormindo e a gente que estava meio sonado ainda, que foi um sábado, que é o dia de descanso aqui, a gente pegou as crianças rápido e foi, a gente não chegou no bunker, chegou na escada, que também é um lugar seguro, e ficou a tensão do o que está acontecendo. A brasileira acredita que todos os reféns serão libertados vivos. Eu acho que tem muito aqui a preocupação com a vida das pessoas e a vida dos soldados. Cada vida importa e cada um é importante, e se sabe que se a entrada for em terra, fica muito mais fácil perder vidas. Então, o quanto possível, vamos dizer, limpar o território e puder ser um ataque seguro e uma guerra segura, pelo menos quanto mais para o lado israelense e até para o lado palestino civil, eu acredito que Israel faça isso. Então, a gente ouve todos os dias, atacaram e mataram e conseguiram tirar mais uma cabeça do Hamas. Eu acredito que tem movimento, assim como as negociações e assim como depois de 14 dias ter a devolução de duas pessoas que foram sequestradas também é um grande passo. Para ela e outros brasileiros em Israel, a esperança é vencer o terror e assim poder viver em paz novamente. Pois é, 15 dias de guerra entre Hamas e Israel. Vamos girar com os nossos comentaristas. Com a gente, Eduardo Saldanha e também Adriano Cerqueira. Saldanha, depois de 2 semanas, que sinalizações
nós temos para projetarmos o que pode acontecer nesse conflito, nessa guerra no Oriente Médio? Há uma tendência de escalada desse conflito? Dá para falar em ampliação e possibilidade de uma guerra regional ou é exagero? Não há exagero nessa afirmação, Caniato. Na verdade, a escalada ela ocorrerá. Qualquer intervenção terrestre já é a escalada. É a parte mais pavorosa da guerra. É a parte mais suja da guerra. Portanto, uma intervenção terrestre já é uma escalada. A grande questão é a manutenção do conflito. O exército de Israel tem poder militar suficiente para sufocar os insurgentes do grupo terrorista Hamas em pouco tempo. A grande questão é, vai se espalhar pela região? O que fazer com a Palestina após conflito? Nós não podemos esquecer que a incursão dos Estados Unidos no Afeganistão foi muito mais fácil do que a manutenção da paz em anos e anos e anos de tentativa política dos Estados Unidos dentro da região do Afeganistão. O que se deve pensar para o pós-conflito é como manter a estabilidade política na região da faixa de Gaza. E é nesse momento que o Fatah acaba tendo um papel central em toda esta situação. Adriano Cerqueira, esse apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel tem desagradado outras nações, pelo menos é o que dizem analistas internacionais de vários países do mundo. É preciso olhar com atenção para a Rússia e China, principalmente, em meio a esse conflito? O problema da escalada, eu acho que foi muito bem explicado agora pelo Saldanha, exatamente, é inevitável que haja essa incursão terrestre por parte de Israel, né? Eu acho muito improvável que ele vai ficar só nisso. E é uma guerra, né? Uma guerra contra o terror, né? A versão israelense, né, da guerra contra o terror, né, que os Estados Unidos fizeram depois do atentado das Torres Gêmeas, né, no início desse século. O grande problema é que tem um país na região que está desestabilizando as relações entre os países existentes, que a gente sabe que é o Irã. O Irã ele tem braços armados, né, que é o Hezbollah, ele tem esse ataque, né, que foi feito pelo Hamas, que certamente contou com apoio logístico, com apoio operacional por parte do Irã. Então, a grande questão é se essa escalada de guerra pode vir a colocar o Irã na guerra, né? Por enquanto, não está havendo essa disputa direta entre Israel e Irã. Será que vai acontecer? A gente não sabe, mas está posta, né, essa possibilidade. E acontecendo isso, outros países, essas potências como Rússia e China, que tendem a ter uma ação diplomática mais pró-Palestina e mais favorável, né, em relação aos interesses dos países árabes, pode ser que eles aí se posicionem de uma forma mais direta. Então, a gente está no campo da suposição, né, do que pode acontecer. Agora, que eu acho que vai acontecer essa incursão em Gaza por Israel, vai. E que Irã vai reagir de uma forma violenta contra isso, só que não sabemos de que modo vai ser isso, provavelmente isso vai acontecer. E aí, né, são muitas as possibilidades, né, de desenvolvimento de uma forma mais beligerante, né, do conflito envolvendo outras nações. Eduardo Saldanha, você disse que a escalada lhe parece inevitável, mas vê chance de um encaminhamento para o outro lado, de um cessar-fogo, por exemplo? Haveria essa possibilidade de, se tivesse a mediação e a articulação de organismos internacionais, sobretudo para a liberação dos reféns? Se, por exemplo, amanhã o Hamas liberasse todos os reféns, talvez Israel pudesse revisar sua estratégia? Caniato, na verdade, eu acredito mais no impacto das negociações individuais de cada país, do que efetivamente a influência de organismos internacionais. Os organismos internacionais, eles têm um papel muito importante neste momento, que é efetivamente a ajuda humanitária.
Essa ajuda humanitária, sim, deve ser coordenada, porque tem capacidade e expertise para tanto, pelos organismos internacionais. Entretanto, a negociação de paz e uma solução que diminua essa escalada do conflito, provavelmente ela vai sair de negociações individuais, como, por exemplo, acontece hoje com os Estados Unidos. A libertação de 2 reféns americanas, ela já é um pequeno, por menor que seja, um pequeno aceno aos Estados Unidos, que não negociou através da Organização das Nações Unidas. Crítica feita pelo próprio governo brasileiro, mas sim negociou individualmente. Portanto, o papel individual de cada país, como Rússia, Estados Unidos e China nesse conflito, é muito maior do que das organizações internacionais. E sim, a partir do momento que esses países interferirem de maneira mais efetiva nesse conflito, as chances de pacificação são maiores. Mas lembrando, Caniato, a pacificação desse conflito ela será simplesmente momentânea, porque esse é um conflito quase que interminável.